graças pela hora que estamos vivendo, pelo que o Senhor está fazendo em nossos corações. Rogamos que o Senhor nos perdoe, em nome do Senhor Jesus. Introduza cada um de nós a sua presença neste momento. Tome conta do nosso coração. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, pois o nosso louvor e adoração está no Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado e no primeiro dia da semana ressuscitou. Nesta ressurreição está o penhor da cura divina, está o penhor da vida eterna, de tudo que nós precisamos, Senhor. Esta ressurreição é a prova de que nós também ressuscitaremos se morrermos. Mas se estivermos de pé até o Senhor vir encontrar conosco nos ares, então nós subiremos. E tudo isso nós devemos ao Senhor. O Senhor fez isso gratuitamente, para trazer a bênção da vida sobre cada um de nós, para tirar todas as amarras que Satanás colocou. Que o Senhor possa dissipar todo o mal nesta noite, trabalhar em nossa mente, trazer um renovar do seu Espírito. Vivifica-nos por sua palavra. Tira todo pensamento humano e que seja somente o pensamento da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Então vamos à leitura, Malaquias, capítulo 3, versículo 7. E depois vamos repetir também a leitura que nós fizemos ontem, Hebreus, capítulo 7. Vamos ler as duas escrituras para nossa meditação. Amém? Malaquias, capítulo 3, do 7 ao 12. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Hebreus, capítulo 7,
versículo 1 ao 12. Hebreus capítulo 7. Amém? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar? Teremos como título dever de todo cristão. Vamos passar um pouquinho sobre o que o profeta pregou sobre os dízimos, algumas mensagens, os ensinamentos. Então, que tudo possa nos ajudar. Eu sei que não temos problema, você é um cristão, você é um crente na palavra, e você procura desempenhar melhor possível o seu papel de cristão. Então é só para ajudar, para amadurecimento, um conhecimento maior. E se porventura houver algum pensamento errado nosso, que Deus nos ajude sempre a controlar o nosso pensamento, ou seja, pôr o nosso pensamento em sujeição à palavra de Deus. Por quê? O pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Não foi assim que o Senhor Jesus expressou a Pedro? Como já falamos, olhando dentro da razão humana, quando Jesus disse que o Filho do Homem ia subir a Jerusalém, padecer e morrer, seria morto pelos homens. Então, na razão humana,
Pedro diz: isso não te acontecerá. Olhando pelo lado humano, a lógica humana, Pedro estava correto. Só que o Senhor Jesus falou que aquele pensamento era de Satanás, né? Então o Senhor Jesus disse: afasta-te, Satanás, pois os seus pensamentos são pensamentos de homens. Então, vice-versa, o pensamento dos homens sempre é de Satanás. Mas se nós pensamos com a palavra de Deus, já não é mais o nosso pensamento, então é Deus. Então precisamos ter discernimento quando é que nós estamos realmente vivendo debaixo, né, sob a ordem e a unção de Deus e de sua palavra. Quando isso acontece, então a nossa vida vai se sujeitando. Você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra e ela lhe causa fé, então ela vem no seu ouvido, ela entra no seu espírito, né? Entra na sua mente, no seu coração, entra no seu espírito. E quando o seu espírito a recebe, esse domínio expressa-se no corpo. Porque o espírito vivifica o corpo. Então, se a palavra de Deus vivifica o espírito vivifica o corpo. Então você está em sujeição a esta palavra. Então nós estamos submissos a Deus. Como o Senhor Jesus expressou, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então você vê que o espírito é forte, então o espírito domina a carne. Então temos que vencer a carne, porque a carne é terreno, o espírito veio de Deus. E são duas lutas. Se nós satisfazermos os desejos da carne, a carne vencerá, sempre. Então, e Paulo disse em Coríntios 12, para que haja um renovar em nós, começando de nosso espírito, nosso pensamento. Agora esse renovar é com a palavra de Deus. Paulo expressou também: não andemos na velhice da palavra, mas em novidade do Espírito. Amém? Então vamos passar algumas coisas, alguns parágrafos que o irmão Branham disse sobre dízimos. O poder de Deus para transformar. Parágrafo 227. O profeta disse: leia o livro de Hebreus, onde encontramos que Levi pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, 4 gerações antes dele, quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, e isto foi em conta de seu tataraneto, antes dele, e ele estava então nos lombos de Abraão. Aí está você. Veio? Só para entender por que, como essa expressão que Levi pagou dízimo, ele estava no lombo de Abraão. Levi era quantas gerações depois de Abraão? 4ª, né? Abraão, Isaac, Jacó, Levi, 4ª geração. Você volta lá em Gênesis, Deus disse que vinga a maldade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. Mas também a bondade, o amor, Deus. Por isso nós encontramos aquela expressão, quando o irmão Branham disse: você olha para uma moça e ela tem tendência a bailarina, olha lá na sua bisavó, olha lá atrás, esse espírito vem de lá. Então você estava nos lombos de Abraão, Levi estava nos lombos de Abraão,
quando chegou a geração dele, ele era tribo levita, que recebia dízimos e pagava dízimos. Então vamos entender que ali ainda não era lei. Ali ainda não era lei. Abraão encontrou com Melquisedeque, né, como nós falamos ontem, a ordem de Melquisedeque. Então às vezes você perde uma sequência do assunto que nos ajudaria a entender melhor. A ordem sacerdotal, o sacerdócio, através da tribo levita, e depois o sacerdócio através da ordem Melquisedeque. Nós acabamos de ler em Hebreus. Então nós acabamos de ler em Hebreus que a lei, aquela tribo levita, não aperfeiçoou ninguém, mas vindo através de Jesus Cristo, o sacerdócio Melquisedeque, então isso trouxe perfeição sobre a igreja. Então, olhando primeiro, o profeta explicou que aquele homem, Melquisedeque, falando com Abraão, dando pão e vinho, o profeta disse, ali não estava um ministério sacerdotal, ali estava a pessoa de Melquisedeque. Mas só que nós vemos ele dando pão e vinho, ou seja, ceando com Abraão. Então nós encontramos depois Davi expressando do reino messiânico no Salmo 110, verso 4, que era a ordem Melquisedeque eternamente. Até que então veio Cristo e nós vemos essa ordem sacerdotal, porque Cristo foi profeta, rei e sacerdote. Como isso foi tipificado em Samuel, Cristo era rei, profeta, filho do homem, e sacerdote, aquele que estava intercedendo para o povo, ensinando o povo a palavra de Deus. Deus que é rico em misericórdia, parágrafo 43. E como Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão, e foi atribuído a seu bisneto Levi, que também ainda estava nos lombos de Abraão, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque. Agora notem aquilo, voltando atrás, Deus sabia da vinda deste rapaz, e ele conhecia todas as coisas. Amém? Vamos à leitura de Hebreus capítulo 7, a mensagem, a primeira parte, onde o profeta traz a explicação para nós. Vou ler alguns versículos, me perdoe, parágrafos, começando no 15. Agora vamos ler os primeiros versículos, os dois primeiros versículos, ou melhor, os três primeiros versículos do capítulo 7, para que possamos começar imediatamente, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimos de tudo. Aí estão os seus dízimos. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Que declaração maravilhosa! Parágrafo 73. Agora vamos ler apenas
um pouco mais adiante sobre ele aqui, no verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Vê você isso? E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E o abençoou. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele pagou dízimos a Melquisedeque. Abraão lhe deu a 10ª parte do despojo. Agora este Melquisedeque, o rei de Salém, príncipe, sacerdote do Altíssimo, encontrou Abraão e o abençoou. E Abraão lhe deu seus dízimos. E ele era o rei de Salém, e trouxe pão e vinho à comunhão, e serviu Abraão depois da batalha, depois que o homem tinha vencido a guerra. Amém? 118. Ouça aqui apenas um pouco mais adiante, para que possamos tomar um pouco mais da lição agora, o verso 4. Considerai, pois, quão grande era este. Eu simplesmente penso isso também. Considerai quão grande era este homem. Ele está além do Filho de Deus. O Filho de Deus teve pai e mãe. Ele não. O Filho de Deus teve um princípio de tempo e um fim de tempo. Ele não. Quem era esse? Esse era o pai do Filho. Esse é quem ele era. Considerai quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão lhe deu os dízimos dos despojos. Agora observe, se você quer ver algo. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Abraão tinha promessa, e este homem abençoou. Abraão tinha promessa. Quem era este? Os filhos de Levi pagaram os dízimos a seus irmãos. Ou os seus irmãos pagaram dízimos, né? Ele fala o inverso. Os seus irmãos pagaram dízimo para eles, para Levi. Eles tinham um mandamento do Senhor para tomarem a 10ª parte do que os seus irmãos ganhavam para o sustento deles, pois eles eram o sacerdócio. Então veja, irmão Brandes, eles, quem? Tribo levita era o sacerdócio, não era sacerdócios. Então veja, um ministério colocado sobre uma tribo. Depois nós vamos chegar ali em Hebreus, onde nós lemos, e nós vamos compreender que é perfeito a colocação da palavra, como também a colocação que o profeta trouxe. Então, sobre eles era o sacerdócio. Agora isto deixa de fora o sacerdócio de Melquisedeque, como vocês comentam. Bem, isso ali, isto é certo, mas este homem, aquele qual tinha promessa, o maior homem na terra, Abraão, encontrou com este homem, pagou dízimos a ele, e ele tinha que ser maior. Ora, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior, certamente. Observem
quem ele é. E aqui, certamente, toma dízimos homens que morrem. Ali, porém, isso é, o sacerdócio da ordem dos sacerdotes, os pregadores e assim por diante. Homens que morrem recebem dízimos. Vê? Ali, porém, aquele que testifica que vive. Então vamos parar um pouquinho aqui, porque aqui está o esclarecimento. Se nós cremos no profeta, porque se nós nos barramos, como uma ala religiosa fala que o dízimo é para o Velho Testamento, é lei. Não, o dízimo começou antes da lei, começou com Abraão. Então já fica errado falar que é lei. Quem encontrou com Abraão foi Melquisedeque, o eterno, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Agora ali ele expressou uma ordem de sacerdócio. Deu pão e vinho a Abraão, e Abraão pagou-lhe os dízimos e até dos despojos. O que é dízimos de despojos? Ou despojos, não sei. Mas você vai ver que Abraão, ele guerreou com os reis. Você vê que era comum, quando Israel tinha uma guerra com alguém, quando era vencido a guerra, todos os pertences que eles tinham no arraial pertencia a quem venceu a guerra. Se eles tivessem cavalos, alimentos, então tudo era levado. Esses são os despojos. Então Abraão venceu os reis, ele tomou os despojos e até isso ele dizimou ao Senhor. Até isso. Então, só lembrando que ali estava um homem e ele era maior que Abraão, e ele expressou sacerdócio. Então, quando veio de Israel os 12 patriarcas, as 11 tribos tinham que pagar a tribo que tinha o ofício sacerdotal. Então está falando o ofício de um sacerdote sobre os homens, não é isso? Falando, aquilo estava. Então Deus disse: vocês trarão a 10ª parte, será dada a eles. Você conta o 10º de seu animal, melhor, seja pequeno, grande, a eles. Então aquilo era para o sustento dos levitas. Então os levitas não tinham propriedades e nem herdade. Deus disse que ele era a porção dos levitas. Você não vê pastores pregando isso. É por isso precisamos aprender essas coisas, porque o pastor não pode ser um pastor pensando só em receber dízimo e ter abundância, mas é dele. Então daqui a pouquinho também vamos ler o profeta esclarecendo. Nós não podemos ter a coisa confusa, e também não podemos ter pensamentos próprios que vai nos barrar em torno da palavra de Deus. Por isso eu gosto sempre de dizer, quando nós tomamos uma escritura para defender de outra, nós estamos colocando a escritura em confronto, Por isso eu li Malaquias 4 e li Hebreus 7. Não há contradição, e uma não defende da outra, uma entra em harmonia com a outra, e isso mostra o que é Deus. Então, só voltar aqui um pouquinho, no versículo 8, aqui certamente toma dízimos homem que morre. Paulo não estava falando da tribo levita, estava falando aqui, toma homens, aqui homens que morrem, toma dízimos. Mas ali, na onde? No ministério, aquele que vive. Então lembrando, voltaremos aí, aquele que vive, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, Então versículo 11, de sorte que a perfeição, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, então não foi pelo levítico, porque se fosse pelo levítico,
Porque sob ele o povo recebeu a lei, sob o sacerdócio levítico. Por que recebeu a lei sob o sacerdócio levítico? Porque Moisés era da ordem levita. Quem recebeu os mandamentos? Profeta Moisés. Ele não era sacerdote, ele era profeta. Logo nós vemos Arão, irmão de Moisés, foi o sumo sacerdote, tribo levita. Então a tribo levita não aperfeiçoou, porque sob ele o povo recebeu a lei. Então sob o sacerdócio levita veio a lei. Que necessidade havia logo de um outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então agora não é mais chamado a ordem de Arão. Então nós lemos ontem, o irmão Brana disse, quando Cristo nasceu, sacerdócio arônico, ou de Arão, cessou. A lei e os profetas, o sacerdócio, durou até João. Então ali acabou o sacerdócio levita. Agora é um novo sacerdócio. Então aí Paulo disse, porque se mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Então nós vamos ver que a lei não mudou. Jesus disse, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas só que agora, você viu, não mudou a lei e nem o sacerdócio, porque o sacerdócio é o Senhor. A unção do sacerdócio estava sobre os levitas. Era uma tribo levita com o sacerdócio ministrando sobre Israel. E com isso eles tinham o direito de receber os dízimos. E os dízimos da tribo levita que recebia dízimo tinha que pagar dízimos. E você volta no Velho Testamento e eles pagavam dízimo a Arão, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Arão está prefigurado então no sumo sacerdote que é Cristo. Cristo tem agora o sacerdócio segundo a ordem Melquisedeque. Agora não é a ordem de uma tribo, é a ordem de um homem. Então, como aquela ordem estava em Melquisedeque, foi derramado em uma tribo, agora o sacerdócio está em Cristo, e Cristo levanta os seus pregadores, porque Ele mesmo que deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então vamos voltar neste parágrafo 122, da mensagem Hebreus capítulo 7, primeira parte, e lembrando do versículo 8 de Hebreus 7, e aqui certamente toma dízimo homens que morrem, mas ali, porém, isso é, o sacerdócio e a ordem dos sacerdotes, disse o profeta, ali, ordem do sacerdócio e dos sacerdotes e pregadores, e assim por diante, homens que morrem, recebem dízimos. Bem? Então você pode entender, então onde é que fala do dízimo? E os pregadores estão comissionados por Deus a receber isso da congregação. Então nós sabemos que Deus trabalha com gentios de uma forma individual. Israel era como nação, então tinha uma tribo levita para uma nação israelita. Mas aqui são homens que morrem, nós não fazemos parte de tribos, nós somos chamados por Deus, você é chamado, e cada um é congregado em Cristo. Paulo disse que todas as coisas seriam congregadas em Cristo, e agora nós estamos congregados em Cristo. Então ele deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A tribo levita fazia o sacrifício, fazia a intercessão, mas chega na noiva gentia,
tem o ministério, né, de pastores, evangelistas, mas só que por outro lado, na igreja é derramada toda a unção, é o Espírito Santo na igreja. Então João expressou em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes. Quem são sacerdotes? São intercessores. Você tem em suas mãos o direito de orar por alguém, porque esse sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo, está na igreja. Cristo é a graça, é o sacrifício, é a intercessão pelos pecados. Não é isso verdade? Ele está no seu coração, então você também é o sacerdote. Então, nesse caso de interceder, porque o sangue de Cristo está em você. Você crê nisso? Mas falando de ministério, então, aqui entra pregadores e assim por diante, homens que morrem, recebem dízimo. Ali, porém, é aquele que testifica que vive. Deus testificando que vive no ministério, na sua igreja. 123. Para que um homem receberia dízimos? Se ele teve se ele nunca nasceu, nunca morrerá, e era desde o princípio até o fim, nunca teve pai, nem mãe, nem genealogia, e possuía os céus e a terra, e tudo o que neles há. Porque ele receberia dízimo? Porque ele pediria a Abraão para pagar dízimos? Então aí o profeta falando daquele homem, aquele Melquisedeque, porque ele recebeu dízimos de Abraão se ele era eterno. Amém? Vê você como pagar dízimo é uma coisa rigorosa. Parágrafo 123, Hebreus 7, primeira parte. Vê você como pagar o dízimo é uma coisa rigorosa. Dizimar é correto. É dever de todo cristão pagar o dízimo. Isto é certo, nunca mudou. Amém? Agora, para se dizer por meio de Abraão até Levi que se recebe dízimo, pagou dízimos. O pastor recebe dízimos e ele paga dízimos. Então você vai perguntar, irmão, mas não temos um sumo sacerdote? Tá, o irmão é ministro, é pastor, consideramos o irmão sacerdote, mas o sumo sacerdote para receber os dízimos, dos dízimos, onde fica? O irmão Branham não mostrou, não falou também. Então, a igreja talvez não saiba, mas alguns podem saber. Então, a maneira que nós cremos, então nós temos os irmãos que nós temos companheirismo, os pastores. Então a nossa visão é a seguinte: se Cristo é o sumo sacerdote e ele está no pastor, então eu dizimo para aquele pastor. Amém? Então nós fazemos uma corrente, um dizima para o outro para o outro e o outro para o outro. Nós não consideramos um maior que o outro e vamos dizer assim, ó, o irmão ciclano ali tem melhor entendimento, vamos para todos dizimar para ele. Não. O corpo de ministro faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é dividido. Nós não somos uma igreja e os irmãos, né? Vamos dizer, os irmãos lá em Belém, lá no Pará, pastor Rubson, pastor Francinei, pastor Aurélio, aqui para os nossos lados, pastor Paulo, pastor Cícero. Então nós não somos cada uma igreja. Se nós cremos na mensagem, cremos na Bíblia e formamos o corpo de Cristo, então nós somos irmãos, fazemos parte de um só corpo. Por isso eu posso crer que Deus, Ele trabalhará com os outros ministros. Eu não tenho que estar preocupado em ensinar eles, mas nós temos que estar preocupados em conversar e estar de uma mesma maneira. Por quê? A Bíblia diz que os cristãos têm um só pensamento.
Verdade? É só para os irmãos entenderem como é que é feito. Então, se você observa, você tem que ver se o pastor também é o dizimista. Porque se o pai de família, ele nega o dízimo, ele está tirando a bênção da família. Agora é caso de crer na palavra. Porque nós lemos lá em Malaquias, quando você faz isso, o inimigo será inibido de trabalhar na sua terra, nos seus bens. Qual é a sua terra? Vamos olhar a família. Os nossos ganhos, nossas coisas, tudo é de nosso pertence. É as coisas que Deus nos dá. Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa. Qual é a casa de Deus? É estas 4 paredes? Não, é o seu coração. Você traz as coisas naturais. Então Paulo expressou assim em Coríntios: se eu vos dou as coisas espirituais, seria muito receber de vós as carnais? Então as carnais, os levitas recebiam para eles trazer a espiritual. Mudou a lei? Não. Continua a mesma, é a mesma palavra de Deus. Mudou o sacerdócio? Não, é Deus ainda, só mudou a tribo. Lá era uma tribo e aqui são homens que morrem. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. 126. O que Levi? Abraão era tataravô de Levi. A Bíblia diz que Levi pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, 4 gerações antes dele sequer ter vindo à terra. Ele estava pagando dízimo para Melquisedeque, e bendito seja o nome do Senhor. 127. Então, você que não pode crer em predestinação antes da ordenação, e aqui 4 gerações antes mesmo que Levi saísse dos lombos de Abraão, estava pagando dízimos a Melquisedeque. Gostaríamos que tivéssemos tempo para corrermos toda a Escritura. Então, lembrando, Levi estava em Abraão, ele pagou dízimos. Me faltou, O irmão Gilson já leu aqui na igreja. O Senhor Jesus falou para Pedro: lá, pega o peixe, tira a moeda. Quero que o senhor lê esse versículo, parar outra vez, tá, irmão Gilson? Vê se o senhor encontra lá. Toma a moeda, Pedro, vai lá e paga. O quê? O que era para ele pagar, irmão Gilson? E o que mais? E o imposto. Paga a Deus e paga os homens. O Senhor Jesus falou isso. E nós estávamos no Senhor Jesus. Somos geração dele. Agora, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 13, eu quero ler para os irmãos o profeta expressando ele pagando o dízimo. O próprio profeta, Parágrafo 13. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000. E havia uma farmácia aqui do senhor Swagner, e eu devia cerca de $300 ou $400 em remédios, e ele nem mesmo me conhecia. E o homem, eu cheguei até ele, eu não conhecia, e ele simplesmente enviava isto lá para cima de qualquer maneira, nunca recusou mandar. Eu disse: eu te devo. Eu disse: eu creio. Não era o senhor Swagner, era o senhor Masson, lá na avenida Colt Spring. E eu disse: eu lhe devo. Eu permaneço terrivelmente fraco.
mas estou tentando trabalhar. Então, ele estava doente, tentando trabalhar, irmão Branco. Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. Eu disse: a primeira coisa, senhor maçom, como meu dever para com Deus, eu devo a Ele os meus dízimos, e eu quero pagar a Ele os meus dízimos primeiro. E eu disse: então o meu dever seguinte é pagar minhas dívidas. E eu disse: o meu pai é doente, e temos na família, somos 10 filhos, mas eu disse: se eu não puder te pagar mais do que 25 centavos daquela conta em cada dia de pagamento, se eu não puder te pagar nem mesmo 25 centavos, eu venho aqui e lhe tirei sobre isso. Eu lhe tirei. E eu não posso fazer isto desta vez. Agora, pela ajuda de Deus, eu paguei cada pedacinho daquilo. Vê? Isto que eu quero dizer. O irmão Branco estava mostrando a necessidade que ele tinha, como cristão, primeiro pagar o dízimo e depois as contas. Ele foi ao seu credor, a quem ele devia, e disse: eu não posso te fazer isso porque eu tenho que pagar os dízimos. E na maioria das vezes nós somos incoerentes, nós fazemos as contas, o primeiro que roda é o do Senhor, isso tira nós fora do centro. Então ele programou, ele foi, falou, pagou primeiro o dízimo e testemunhou que pagou tudo, não ficou devendo nada. Mensagem de Testemunhas 190. O irmão Brana disse: agora são os conselhos, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser a verdade? Coloque primeiro que Deus pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã, ore através do dia todo, dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Você será uma testemunha. A mensagem do sinal, o profeta testificando: dos dízimos e das ofertas de vocês, que eu vivo, eu posso tomar para mim, que eu vivo, e pelo apoio de vocês aqui na igreja, eu tenho a quem pregar o seu amor, os seus améns e o seu companheirismo. Deus te abençoe por isso. Um guia, a mensagem do guia 97. E isto é o que as pessoas dizem hoje: agora espere, você não crê que se eu vou à igreja e pago meus dízimos, faço isto e aquilo, Deus vai me rejeitar? Então, se eu venho à igreja, eu pago os dízimos, eu oferto, Deus vai me rejeitar? A menos que o homem nasça de novo, ele nem mesmo compreenderá o reino de Deus. Bem, sem desculpas. Bem, o pobre velho, a pobre mulher, uma boa velha alma. Então a pessoa é boa, vem à igreja, e isso é para todos nós, irmãos. Não é só dizimar e orar, tem que haver novo nascimento. Tem que haver novo nascimento. Perguntas e respostas, número 14. Perguntaram assim:
Pergunta número 11, parágrafos 176 e 177, eu vou ler. Seria errado usar os dízimos como fundo para a construção da igreja? Então a pessoa fala, dizima, né? Não é uma denominação isso aqui, irmãos, onde o povo leva o dízimo e os pastores é assalariado. Isso é uma denominação, né? 176, então o irmão Branham vai responder. Bem, aqui está uma coisa melindrosa para a igreja agora. Não. O que é? Usar os fundos para a construção da igreja. Seria errado? Não. Usar. Seria errado eu pegar os dízimos e usar? O profeta disse, não. Corretamente. Ele falou não primeiro. Corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro. Isto é certo. Na Bíblia eles tinham uma caixa que colocavam na porta do Velho Testamento, quando na edificação. Esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham a construção e as coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Porém, um décimo daquilo ia, um décimo dos dízimos. Todos os seus dízimos ia para os seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Amém? Sempre as pessoas são preocupadas. O pastor recebe o dízimo, o que ele faz com o dízimo? Não faz nada na igreja, não pinta, não troca o forro. Estou só ensinando, não sei, vocês nunca reclamam isso. Amém? Mas, o que é feito? Então, uma caixinha, uma oferta, nós não temos, né? Temos o gasofilácio, a oferta que entra. Nós poderíamos ajudar o outro, ajudar a irmã Maria Ruth a pagar a água e a luz, porque nós usamos aqui. Vai reparar alguma coisa, estraga algum instrumento, estraga algum equipamento, então o dinheiro da oferta deve servir para isso. Amém? Então é isso. 180. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor, e assim por diante, para viver dele. Então, os fundos para a construção e coisas assim, são os fundos totalmente separados. Agora, isto é escriturístico. Perguntas e respostas, número 2. Então, essa é quanto para quem vai os dízimos. Agora, uma pergunta um tanto quanto forte. Perguntaram para o irmão Branham, né? Perguntaram para ele então o seguinte, pergunta número 28, na sequência para a leitura, parágrafo 180 até 185. Deve uma pessoa pagar dízimo a um indivíduo ou tem que trabalhar um cristão? Seguro que deve. Ele é o homem, então o cristão trabalha, né? Ele é o homem, trabalhará. Depende de quem seja o indivíduo. Que indivíduo a quem você paga o dízimo? Depende de quem seja o indivíduo. Vê? Isto é certo. Em Hebreus 7, a primeira vez que se falaram dos dízimos, numa posição que nós... Espere um momento. Creio eu, a pergunta número 2. Não, não, para o irmão. 2 perguntas. Para o irmão Branham. Então ele fez uma confusãozinha aqui, né? Então vamos começar de novo. Quando no capítulo 7, quando Abraão regressava da matança dos reis, encontrou a Melquisedeque e lhe pagou um dízimo. Aquele era Melquisedeque, rei de Salém, o qual era rei de paz, rei de justiça, que não era outro senão o próprio Deus. Vê? Porém, quando tu paga dízimo,
realmente onde você deve os dízimos, onde obtens o teu alimento. A igreja que você vai, você é alimentado espiritualmente, onde você deve o seu dízimo. Trazei todos os dízimos à minha casa, de tesouro, diz o Senhor. É certo? Provai-me então nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos tais que superabunde. Aí o profeta disse: desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar isto. As pessoas nunca aceitou, o profeta desafiou, e vamos desafiar. Pela palavra, é Deus que disse, é Ele que sustenta a ser um dizimista. 184. Posso permanecer aqui até a madrugada, só lhes contando o que sucedeu quando vi isso, em que condição me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, paguei os meus dízimos. Então nós lemos a situação lá atrás, né? O pai doente e coisas. Paguei os dízimos. E quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui, em minhas campanhas, colhia mais. Dava um décimo, então, dava um décimo. Então dava a ministros, e dava o resto deles a ministros. Então aquilo que ele achava que era dízimo, o irmão Brando ia pagar para quem? Não tinha ninguém maior do que ele, era um profeta, Deus trabalhando. Ele disse, ele dava a ministros, repartia a ministros. Nós vamos ver o que ele diz ainda. Quando não podia fazer isso, então a coisa que eu fazia, retinha 10%, e a Deus dava 90%. Então quando entrava muito dinheiro para ele tirava os 10% do dinheiro que entrava, os 90% ele daria. Ele dava, entregava. Isso é duro, mas nós temos que aprender estas coisas, né? E se o fazia, estava encarregado por isso. Logo tive que tomá-lo e passá-lo às missões estrangeiras e assim sucessivamente. Então só posso tomar um salário disso de $100 semanais, e disso pago os meus dízimos. Ou seja, o dinheiro que entrava para o irmão Branda, ele era um profeta, ele não tinha uma igreja, ele tirava 10%, o irmão Branda não era amante do dinheiro. A Bíblia diz, o pastor, o pregador, não seja avarento, amante do dinheiro. Essas coisas são duras, e nós não podemos estar pego nisso. É um perigo. Hoje nós somos pouquinho, né? Poucas pessoas, entra o dízimo, está me mantendo. De repente a igreja cresce e começa a aumentar o dinheiro, é um perigo. O irmão Brando diz que o dinheiro derruba o homem. São 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, a fama e mulher. Então precisamos, ministros, precisamos tomar cuidado com estas coisas. Sim, Senhor, eu creio em pagar dízimos. É uma bênção de Deus que tem sido provada ser uma bênção. Você diz, isso é o Antigo Testamento. O é também do Novo Testamento. Sim, Senhor. Parágrafo 185, perguntas e respostas número 2. Os irmãos me aguentem, eu desejo ler o que eu tenho aqui para os irmãos. Eles vão passar do tempo. Já está dando 1 hora aí. Discernimento de espírito. Um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento, se ele estiver profetizando, pregando,
não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome. Isso acontece com quem tem dom de pregar, né? Fazer um grande nome, se mostrar grande, ou para edificar a sua congregação. Aqui estou eu sem uma, o irmão Brana mostrando, ele não tinha uma congregação, mas pregando que vocês devem estar. Isto é certo: cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de uma para outra. Então você deve ter um lugar, não ficar de igreja em igreja, flutuando de uma para outra, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar o seu dízimo, e algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. Tome a sua escolha, mas então nunca para de ter companheirismo com outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo. Amém? Você deve ter a igreja onde você congrega, chama de sua igreja, paga o seu dízimo, mas não deixe de ter companheirismo com outro homem de outra denominação, de outro lugar. É isso que o profeta está dizendo. Vê? Não é só porque não pertence aqui. Vê? Discirna o seu espírito, tenha discernimento do espírito que está na pessoa, e veja se ele tem o mesmo propósito no coração, e você tem que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para a grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. A mensagem de Deus sendo mal entendido. Pergunta número 5, parágrafo 45. Essa pergunta é forte. Pode um cristão ir para o céu se ele ou ela não paga o dízimo? Perguntaram para o profeta. Agora, porém, se é um cristão, não vai ao céu porque não paga dízimo? Ele repetiu. Agora ele responde: eu não poderia dizer sim ou não para aquilo, mas eu realmente creio. Então eu gosto dessa docilidade do irmão Brana, que ele não era áspero. Ah, não, vai para o inferno, você não paga dízimo. Não, ele fala brandamente: eu não poderia dizer sim ou não para aquilo. Agora ele dá o parecer dele, né? Mas eu realmente creio que cada cristão está obrigado a pagar os seus dízimos, porque é um mandamento do Senhor. E bendito são aqueles que cumprem todos os seus mandamentos, para que eles possam ter direito de entrar na árvore da vida. Na árvore da vida. Agora eu realmente creio que pagar dízimo é essencial numa experiência cristã, pois eu chegarei naquilo em outra pergunta, em poucos momentos. Eu sei que há em outra aqui que pertence àquilo. Então, outra pergunta número 15, parágrafo 111 e 112. Irmão Brana, não sente você que cada um que alega ser cristão deve pagar o dízimo, pagar o seu dízimo na casa do Senhor? Por favor, me dê escritura para esta pergunta. Que escritura o irmão Brana vai usar? Malaquias, né? 111, correto. Isto é correto. A Bíblia diz em Malaquias 4: um homem roubará a Deus? Você diz:
Onde te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas para a minha casa. Provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. 112. Isto é um desafio para qualquer indivíduo. E se eu simplesmente tivesse tempo, não tivesse que entrar nesta pequena escritura, eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal, de como eu estava até mesmo com fome, e minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo. Porém eu separava o dízimo primeiro e entregava a Deus. E você devia ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assistem. Que Deus não lhe tenha abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita. Sim, Senhor, este é um desafio para qualquer um, e cada cristão. Aquilo vai para esta pergunta: cada cristão deve pagar o dízimo. Isto deve ser feito. Amém? Então está aí o conselho e ensinamento sobre o dízimo que o profeta ensinou. Talvez pessoas ouvirão isso, o crente concordará, o incrédulo desdenhará disso. A gente sabe, tem muitas pessoas, você vai na internet, eles lutam e jogam seus pontos de vista sobre a Bíblia, mas eles nunca podem suprir a palavra de Deus. Você é um cristão, você é um filho de Deus. Tome a Bíblia, tome o conselho de Deus, tome o conselho do profeta, que é o conselho de Deus. Deus te abençoe. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças porque Tu és maravilhoso. O Senhor traz uma ordem de cumprimento da Sua palavra, a maneira que o Senhor trabalha. Como disse o Teu profeta, nos ensinando em suas pregações, que há 2 montes, Pai: aquele monte da lei, aquele monte da graça, ao monte da desobediência e ao monte da obediência. São as 2 leis que nós temos para o dia e a hora que estamos vivendo. É obedecer ou não obedecer, Pai. É obedecendo que traz direito sobre nós de receber o Teu Espírito Santo. É obedecendo ao Senhor que nós obtemos as bênçãos e promessas que o Senhor disse através de Sua palavra. Se estamos sofrendo fora da posição, é porque estamos fora da Sua palavra. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Vivificar com a unção, a revelação da Sua palavra, e ela seja vida em nossa vida. Porque as Suas palavras são Espírito e vida. E queremos viver para o Senhor, sabendo que hoje comemora-se a grande ressurreição, Pai. Lembramos que Tu vieste ao mundo, padeceste as dores, sofreu agonia, sofreu a morte, pagou o preço pelo pecado, ressuscitou ao 3º dia, para derramar em nós esse Espírito de vida, de eternidade, o Espírito do conserto feito no Calvário,
vivificados pelo Teu Espírito Santo. Batiza cada um de nós e preencha o nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.